O paralítico da piscina. Havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, há um tanque, que em hebraico se chama Betsaida, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porque descia um anjo em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, depois de se mover a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Achava-se ali um homem, que havia 38 anos e estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água for movida, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. Era sábado aquele dia, pelo que disseram os judeus ao que havia sido curado: Hoje é sábado, e não é lícito levar o teu leito. Ele respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Toma o teu leito e anda. Eles lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que havia sido curado, não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado, por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem foi dizer aos judeus que Jesus era quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas nos sábados. Mas Jesus disse-lhes: Meu Pai não cessa de agir até agora e eu também. Por isso, pois, os judeus procuravam com maior ânsia tirar-lhe a vida, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João, v. 1:18. O progresso humano tem como base a revelação. Ela a luz que em todos os tempos tem iluminado as gerações para que conheçam os esplendores divinos. Sem revelação não há ciência, nem arte, não há filosofia, nem religião. Na infância do espírito, a revelação é como um véu que deixa passar unicamente uma certa porção de luz, para que não se lhe ofusque o entendimento, mas, à medida que o espírito evolui, à proporção que a inteligência se desenvolve, o sentimento se aperfeiçoa e o espírito cresce em conhecimentos, a revelação lhe abre horizontes novos, auxiliando sua ascensão para a posse da liberdade total no seio dos espaços infinitos. Se consultarmos a história da ciência, veremos que os novos inventos e as novas descobertas são oriundos da revelação pessoal, cujo executor, espírito missionário que aqui veio para tal fim, não é mais que um emissário do invisível que, no momento da realização de sua tarefa, é cercado dos mensageiros da imortalidade para o bom cumprimento da tarefa que veio desempenhar. A navegação marítima e aérea, a locomoção terrestre pelo vapor e pela eletricidade, aí estão como provas do que dizemos, do progresso que nos anima bafejado pelo calor intenso da revelação. A arte de hoje está mais aperfeiçoada que a de ontem. Novos instrumentos têm facultado aos homens trabalho que ontem lhes seria impossível executar. O mesmo se vê na filosofia e na religião. Segundo a lei mosaica e o atraso daquela época, Deus vingava a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração. Por essa ocasião proclamava-se a lapidação de adúlteras na praça pública e prevalecia a lei da resistência, dente por dente, olho por olho. Depois, com a evolução religiosa, os profetas, sob o influxo da revelação, ou seja, da comunicação dos espíritos encarregados do progresso humano, projetaram mais intensamente a sua luz, até a recepção do cristianismo, doutrina excelente que não se pode comparar ao mosaísmo. Daí a distinção da velha e da nova dispensação, Antigo e Novo Testamento. A nova dispensação marca uma nova era no mundo, pois, abolidos os artigos e parágrafos do Código Antigo,
que lesavam a lei do perdão e da caridade, e proclamados estes preceitos como único meio de salvação, deu-se Deus a conhecer na magnitude de seu amor, confirmando o que dissera pela boca do profeta. Não quero a morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e se salve. Ezequiel 18, 23. Na escala evolutiva dos conhecimentos religiosos, como em todas as manifestações do pensamento, a evolução, seja no terreno material ou no plano espiritual, não faz transições bruscas. Com muita razão disse o filósofo, natura não face saltus, a natureza não dá saltos. A leitura da história religiosa vem em apoio desta afirmação. Na junção do mosaísmo com o cristianismo aparece a figura majestosa de João Batista, o maior dos profetas, ora com o machado em punho a cortar pelas raízes as árvores estéreis, ora de pá, charrua e picareta, derrubando outeiros, arrasando montes, nivelando vales, de modo a aplanar veredas novas ao intelecto humano, onde a semente do cristianismo deveria germinar, brotar, crescer, florescer e frutificar. Entrelaçando num mesmo elo as verdades religiosas proclamadas na antiga lei com as erigidas pela nova lei, o profeta separa e exclui, como quem separa o joio do trigo, as ideias nocivas ao desenvolvimento humano, para que possam prevalecer as verdades promissoras que o Cristo gravou nos corações dos que querem seguir seus passos amorosos. Em torno dessas verdades se reuniram os humildes, os sedentos de justiça, os famintos de verdades novas, os sofredores vencidos ao peso do mundo, os aflitos a quem as trevas oprimiam a razão, os perseguidos por amor à justiça, todos os que, extasiados ante a grande figura do profeta, tomaram novas veredas, que deveriam conduzi-los a Jesus. E foi para estes que o Mestre prometeu o galardão nos céus, foi para estes que reservou as bem-aventuranças, inclusive a graça de serem chamados filhos de Deus, e de verem a Deus. Enfim surgiu o cristianismo, que apresenta uma concepção de moral inexcedível, embora no sentido filosófico e científico, pois o cristianismo é filosofia, ciência e religião. Mas o Cristo não disse tudo, dado o atraso do povo de então. Foi o que deu motivo à terceira revelação, a mais extraordinária e pujante manifestação da vida na eternidade. A humanidade não para sua marcha, e quando parece deter-se por um instante, as águas se agitam ao influxo dos anjos e os coxos continuam a caminhar em busca da perfeição. Existia em Jerusalém uma fonte que o povo considerava milagrosa, segundo acreditavam, periodicamente descia aquelas paragens um anjo, que movimentava as águas. O enfermo que se achasse no tanque no momento em que se movia a água, de lá saía completamente são. Como é natural, uma romaria de estropiados procurava na água de Betsaida a cura para seus males. Dentre um número avultado de coxos, cegos e paralíticos, que lá se achavam à espera que a água se movesse, estava um homem que havia 38 anos ficará paralítico. Jesus, cujos olhares perscrutadores desciam aos foros mais reconditos da consciência humana, tomado de compaixão pelo mais enfermo de todos os doentes e o mais desprotegido que lá estava, e para dar um ensinamento que deveria repercutir através das gerações, sem aguardar a agitação das águas, ele próprio, revestido do poder que lhe vinha de Deus, deliberou curar o paralítico, cujos 38 anos haviam sido de martírio e, portanto, de reparação dos pecados que havia cometido. E com um gesto de generosidade se dirige ao enfermo e lhe diz: queres ficar são? O doente, com sua crença infantil e sem conhecer aquele que consigo falava, lhe responde: Senhor, não tenho quem me ponha no tanque quando a água se mover. Disse-lhe então Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente, ao influxo da divina palavra, a paralisia desapareceu, os membros desataram-se-lhe e o homem ficou são. São muitos os ensinamentos que colhemos deste episódio. No primeiro realça o fato físico da cura, que ultrapassa todo o entendimento humano. No segundo, o ensino moral que a nova revelação salienta e explica, tal como nenhuma outra filosofia é capaz de fazer. A poderosa ação de Jesus, cuja autoridade sobre os espíritos maléficos era extraordinária,
aliada à manipulação dos fluidos atmosféricos convertidos em substância medicamentosa, explica a cura do enfermo há tantos anos paralítico. A fluidoterapia já representa hoje um papel de destaque na medicina e os próprios médicos não desconhecem o seu valor, embora lhe deem nomes novos, como sugestão, hipnotismo, etc. Esse método de curar foi usado pelos apóstolos e discípulos de Jesus, e os médiuns curadores dele se utilizam, atualmente, com grande proveito. O Espiritismo, revelando à humanidade onde aurir as forças e consolações nas vicissitudes da vida, ensina que podemos perfeitamente, por intermédio dos mensageiros de Deus, conseguir a cura de nossos males. Não há milagres nesta ordem de fatos, mas simplesmente fenômenos de uma natureza toda espiritual, que os inscientes não podem compreender por não se dedicarem ao estudo de suas leis e à investigação de sua origem. Encarado pelo lado científico, o fato aí está, tal como narra o Evangelho, e em ciência não é costume admitir-se unicamente palavras, exigem-se fatos, e fatos que se possam verificar, como aconteceu ao do paralítico da piscina, o qual não passou despercebido aos sacerdotes do tempo de Jesus. Encarando a narração do Evangelho pelo lado moral, perguntamos a nós mesmos, por que só um enfermo mereceu a graça de cura sem a agitação das águas, enquanto os outros permaneceram esperando o momento azado para entrar no tanque? É que, sem dúvida, todos os que ali estavam, como acontece ainda hoje com a maioria dos enfermos que buscam as curas espíritas, buscavam unicamente a cura do corpo, a cura dos males físicos, enquanto que o paralítico provavelmente não só desejava a liberdade do corpo, como também a do espírito. A água movida poderia restabelecer o físico, mas, como matéria que é, não atingia a alma. É o que acontece às águas de várias fontes, mesmo do nosso país, Caldas, Lindóia, Caxambu, Cambuquira. As nossas águas termais curam também os que têm dinheiro e que delas se abeiram em estações. Os que não o têm, ficam ao redor das piscinas sem terem quem os ponha nos tanques, ao moverem-se as águas, mas, muitas vezes, recebem do alto a virtude que os liberta dos males. E assim como a água do poço de Jacó não saciava e nunca saciou completamente a sede da samaritana, a água da piscina, a seu turno, não podia também curar completamente os enfermos. Era uma cura aparente, exterior, que deixava os enfermos sujeitos a moléstias ainda mais graves. Mas o ponto principal do trecho evangélico é que, sem entrar na piscina, o paralítico havia 38 anos, ficou são. Mas qual o motivo? Já perguntamos. Por que Jesus limitou a cura a um, quando tantos se achavam em redor da piscina? Seria porque Jesus não poderia ou não quereria curar os outros? Talvez, porque só o paralítico, pela sua crença, estivesse apto a receber a cura, e os outros, não. Com certeza, porque os outros não acreditavam que Jesus pudesse curá-los, e tivessem mais fé na água da piscina do que no Mestre, preferiam a água material à espiritual. Pode ser ainda porque os demais, em grande atraso espiritual e moral, rejeitaram as exortações do Mestre, pois não era costume ir Jesus curando cegamente sem anunciar aos enfermos a palavra da vida. Parece não haver dúvida sobre esta hipótese da exortação. As palavras do Mestre, ao encontrar-se ele com o paralítico no templo, olha, não peques mais para que te não suceda coisa pior, dão um indício de que houve, por ocasião da cura, exposição doutrinária que enunciou o motivo da moléstia. Ocorrendo a cura do paralítico num sábado, os judeus, que eram fiéis observadores dos dias, das horas, das práticas exteriores e ritos de sua igreja, revoltaram-se contra Jesus por haver violado o sábado, e quiseram impedir o curado de levar sua cama. Mas o recém-sarado, sem obedecer ordens subalternas, limitou-se a responder: aquele que me curou, disse, toma o teu leito e caminha. Ele me disse que caminhasse, eu não posso deixar de ouvir sua palavra para ouvir a vossa, que nunca teve poder de me curar, nem mesmo de me colocar no tanque quando a água se movia. Voltando à recomendação de Jesus, olha,
Não peques mais para que não te aconteça coisa pior, parece querer o mestre dizer ao paciente, como nos íamos referindo, que aquela enfermidade tinha por causa o pecado que ele cometera. Cessada que foi a ação do pecado, sob a palavra de Jesus, cessou imediatamente a moléstia, sendo restituída a liberdade ao doente. Mas os judeus eram cegos de espírito, não viam o que Jesus lhes mostrava, como acontece com a maioria da humanidade atual, ainda semelhante a um rebanho de ovelhas cegas guiado por cegos. Os judeus, em vez de aprenderem a lição que lhes era oferecida, deliberaram perseguir a Jesus, sob o pretexto de que ele curara num sábado. Então o mestre dirige-se animosamente a eles e diz-lhes: O meu Pai não cessa de agir, quer dizer, o que está descrito na vossa lei, que Deus descansou no sétimo dia, após a criação do mundo. Não é verdade, porque Deus, o meu Pai, trabalha sem cessar, e eu também trabalho sempre. E assim, prodigalizando a todos os momentos de sua vida na terra, lições substanciosas e edificantes aos que dele se acercavam, Jesus estabeleceu o amor a Deus e a caridade, princípios básicos da religião que devemos abraçar.